Fala galera, professor Denis aqui, beleza? Pergunta rápida para você que é atleta de jiu-jitsu, você que treina todo dia na academia e chega no final de semana, às vezes quer participar de uma competição para se provar, para ver se você realmente desenvolveu na academia e muitas vezes não é nem para provar que é melhor que o outro, né? Para provar para você mesmo que você está desenvolvendo, que você está no caminho e que você merece muitas vezes aquela medalha de ouro da competição. Fala para mim, você se sentiria bem? Qual sentimento quereria se você ganhasse uma medalha de ouro em uma competição grande ou mediana, não importa? Se você ganhasse uma medalha de ouro sabendo que você não mereceu aquela medalha. Qual o sentimento disso? Vou contar uma história para vocês. Eu acabei de assistir eu estava assistindo algumas lutas agora do Campeonato Brasileiro e uma luta me chamou a atenção. É lógico que isso acontece o dia inteiro, no decorrer do dia lá, no decorrer do dia da competição, acontece o dia todo, mas em uma das lutas que eu estava assistindo, eu vi um professor gritando para o árbitro, né, pedindo uma certa pontuação que não existiu, né, uma pontuação que não existiu. E se você parar para analisar, a gente pensa, pô, mas que mérito tem você gritar pedindo um ponto que não existiu para ver se você manipula ali a arbitragem, o cara que está conduzindo a luta ali, para ganhar um ponto naquilo ali, sendo seu aluno às vezes ou seu atleta não mereceu, né? Pô, eu vi uma situação, pô, um aluno tava do lado, bem na margem ali do tatame, armadinho, o cara armadinho com a raspagem e tal, o outro tava só segurando o resultado, e para não ser raspado, o que que ele fez? Ele virou de quatro apoio e começou a caminhar descaradamente para fora. Para quê? Para parar a luta. Ele fez isso para parar a luta e voltar numa situação, por exemplo, a luta em pé, uma situação mais tranquila, para que ele possa ter chance de... E aí você me pergunta, professor, mas isso faz parte do jogo? Eu também acredito. Eu acredito que faz parte do jogo. Pô, ele se colocou na posição de fazer isso, ele se colocou ali e falou, vou tomar 2 pontos aqui, vou sair para fora, porque a regra é clara, se você fugir deliberadamente para não tomar o ponto, você vai tomar uma punição, vai tomar 2 pontos. Mas se você fazer isso de forma consciente, voltar por meio e correr atrás do seu, não tem problema nenhum. O problema é do lado de fora. Às vezes, muitas vezes, o coach, o professor, gritando na cabeça do árbitro. Isso não foi nada, o de baixo estava empurrando para fora. Poxa, querendo induzir o árbitro ao erro, vamos dizer assim. E nisso, o que aconteceu? O árbitro já parou a luta, pediu o VAR, isso levou tempo, nisso esfriou a luta, demorou um tempão, sendo que o movimento era claro. O cara fugiu da luta, toma a punição, dá 2 pontos e segue o baile, meu irmão. Mas teve que parar a luta, por quê? Porque o cara do lado de fora, o professor do lado de fora, estava tentando induzir o árbitro ao erro. Falando que o atleta dele às vezes empurrou para fora, mas na verdade não empurrou, foi o aluno dele que fugiu. Falando, toda a situação, ele trazendo pro lado dele para confundir a cabeça do árbitro. E cara, não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo sabe a regra, todo mundo estudou a regra. Todo mundo estuda um pouquinho da regra, né? Não dá mais, não é mais igual antigamente, o cara do lado de fora ficar gritando igual um louco, induzir o árbitro. Eu já fiz isso no passado e hoje eu não faço mais. Por quê? Porque eu aprendi, cara, eu evoluí junto com o jiu-jitsu. Hoje é feio, vou falar pra você, a coisa mais feia que tem é o seu aluno lá dentro do tatame fazer alguma coisa errada e você tá brigando com o árbitro falando que tá certo. Ou vice-versa. Certo? Existe o momento da dúvida, que gera dúvida em todos, que você fala, pô, realmente para você aquilo ali foi duvidoso e tá mais para o seu aluno do que o outro, então você realmente reclamou e pediu. E assim, a partir do momento que você reclamar, lembra de uma coisa, o árbitro que tá ali dentro, ele tá te escutando, cara. Mesmo às vezes ele não te olhando, porque ele não pode tirar a atenção da luta, ele tá te escutando. Então o que ele vai fazer? A partir do momento que ele te escutou, ele automaticamente avalia já a posição na cabeça dele e vê se é aquilo realmente. Se for, ele vai voltar atrás. Se não for, principalmente nas competições maiores hoje em dia, ele vai pedir o VAR. Ele vai pedir o vídeo para confirmar para ele. E tá tudo bem, não tem problema reclamar, não tem problema pedir uma pontuação que você achou que realmente foi. O problema tá
em tentar induzir o árbitro ao erro, cara. Isso aí já tá feio, muito feio. Por quê? Porque o cara que tá do seu lado, às vezes, dando coach pro outro atleta dele, fala, porra, às vezes ele não fala nada, mas ele na cabeça dele já tá, porra, burro pra caralho. O que esse cara tá falando? O que ele sabe de jiu-jitsu? Me explica uma coisa pra mim. Dentro da academia, quando tá acabando o seu tatame ali, e seu aluno tem uma raspagem encaixada, você pede para ele correr para fora do tatame? Ou tem uma parede ali, você pede para o seu aluno correr para a parede, segurar no armário, fazer alguma coisa, segurar no parceiro do lado, fazer alguma coisa que não é bacana, simplesmente para fugir da raspagem? Não, você não pede. Você pede para ele tentar fazer a técnica, fazer a saída técnica para aquele movimento, que é o que você ensinou, que é o que o professor ensinou. E aí eu te pergunto, que mérito tem, às vezes, induzir, vamos supor que acontece, porque acontece, induzir o árbitro ao erro? Que mérito tem essa medalha depois para o seu aluno? Ah, eu fui campeão brasileiro. Tá como? Ah, estava numa posição duvidosa lá, meu professor começou a gritar e daí o árbitro escutou ele. Isso não tem mérito nenhum, cara. Isso não tem mérito nenhum. Hoje em dia os árbitros, a maioria dos árbitros são bem treinados para não cair nesse tipo de armadilha, lógico. Mas, cara, tem um monte de árbitro novo aí também. Porém, isso não vem ao caso agora. O que eu estou falando é que seu aluno foi campeão por meritocracia ou simplesmente porque você deu um grito lá de fora e mudou o resultado da luta por causa do seu grito. Ah, mas isso é a minha parte, professor, eu tenho que fazer isso. Eu acredito que tem mesmo. Isso aí ajuda pra caramba o aluno, ajuda na hora da luta ali e tal. Mas em um movimento duvidoso, em uma luta que realmente empatou e você deu seu ponto de vista ali pra tentar trazer mais pro seu lado, não tem problema nenhum, cara. O problema é o erro nítido, a posição que realmente não existiu. O seu aluno muitas vezes empurrando o cara para fora e você falando que o cara tá fugindo da luta. Só um exemplo, entendeu? Em resumo, meritocracia nenhuma para o aluno e muito menos para o professor que fica tentando induzir o árbitro ao erro. O pessoal que gosta de ficar gritando igual um louco ali, devia estudar um pouco mais a regra. Repara que a maioria dos professores dos grandes campeões, eles ficam quietinho ali, quietinho no canto, só fala um detalhe ou outro que ele às vezes relembra ali pro aluno dele, principalmente para conduzir a luta ali, mas o aluno já sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque já treinou dentro da academia tudo que tem que fazer, cara. Não tem segredo nenhum, não tem nenhuma novidade ali pro aluno dele fazer. Ele não vai, o aluno dele não vai parar na frente do outro, ele vai falar assim, ó, dá um double leg, corre, dá um tiro de baiana para derrubar. Ele não vai falar por quê? Porque o outro aluno vai ficar esperto. O cara que está competindo contra ele vai ficar esperto e vai defender a posição. Ele não vai falar sai de single leg para derrubar pro lado direito. O cara não vai falar por quê? Porque o outro cara vai ficar esperto. A partir do momento que você falou alguma coisa, o cara vai ficar esperto. Então hoje em dia não tá mais assim, você ficar gritando acho que é videogame, né? Ficar gritando o que o seu aluno tem que fazer. O seu aluno já sabe o que tem que fazer, já foi treinado dentro da academia. Você tá ali para conduzir ele, falar o tempo, lembrar ele do tempo, lembrar ele, às vezes, uma posição que ele não tá enxergando e o outro tá querendo fazer. Você vai falando, ó, fica esperto com tal coisa, isso, aquilo. Muito mais tranquilo do que antigamente, cara. Você não precisa ficar gastando goela igual um louco ali, não. Mas, galera, recado é esse daí. Só um alerta aí, principalmente para professores que ficam gritando igual um maluco do lado de fora, pedindo ponto que não existiu, tá? Hoje em dia todo mundo sabe a regra. Quem não sabe, tem vídeo o tempo todo, o pessoal tá filmando o tempo todo, então é feio quando você fica pedindo alguma coisa que não existiu. Fica parecendo até que você do lado de fora não sabe nada. E muitas vezes não é. Eu sei que tá falando demais. Grande abraço aí, galera. Esse é o recado. Fique com Deus aí. Tamo junto.